Boa noite, irmãos, irmãs, crianças. A gente vai dar início agora à nossa reunião aqui das crianças na quarta-feira. Vamos dar continuidade ao assunto sobre as parábolas que o Senhor Jesus falou ali no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 13. Hoje a gente vai estar vendo a parábola do grão de mostarda. Só que antes de falar um pouco sobre a parábola, eu queria saber se vocês, crianças, sabem o que é testemunho. Sabem o que significa a palavra testemunho? Testemunho, pelo que eu me Falar da lembro, palavra de Deus para outras pessoas? Não sei. Me falou que é falar da palavra de Deus para outras pessoas. Poliana ia dizer o quê, Poliana? Testemunho, às vezes, também é tipo um exemplo. Quando você viu algo, pega essa coisa que você viu e fala ela para outras pessoas. Você meio que é uma testemunha. Você viu e coloca isso como uma prova. Uhum. Certo. Certo. Testemunho também tem pode ter um outro caráter, quando a gente fala da palavra de Deus, né? O testemunho, eles são as ações que nós expressamos, né? Em relação à palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Vocês, né, são filhos, então, se você é um bom filho, você vai expressar ações que demonstrem que você é um bom filho para o seu pai, para sua mãe, né? Sendo obediente, amando seu pai, amando sua mãe. E nas coisas do Senhor é parecido. O Senhor, ele nos ensina várias coisas na sua palavra. Então, a gente aprende do Senhor e no nosso dia a dia a gente expressa essas coisas, né? O nosso amor pelo Senhor, o nosso andar correto por amor do Senhor, né? E aí, essa parábola que eu vou ler aqui para vocês, ela fala um pouco sobre isso também, certo? Eu vou ler essa parábola aqui e vou fazer só uma recapitulação das outras para a gente dar um certo contexto, né, nas coisas que a gente vai falar aqui e vocês conseguirem entender, tá bom? Eu vou apresentar aqui. Vou fazer isso. Tá conseguindo ver aí? Tá bom, Welton? Tá ok, pra mim tá ok aqui. Então, vou ler aqui. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então, nas parábolas anteriores que o Senhor falou, ele começou falando sobre a do semeador, né? A gente aprendeu que ali naquela parábola, a semente é a palavra do Senhor, que ele veio, mostrou, e nos campos, né, que ele semeou, cada uma dessas sementes, ela teve aconteceu algo com elas, né? A gente aprendeu que no campo onde era um bom campo, frutificou, né, e deu fruto para o Senhor. Na segunda parábola, a gente viu sobre o joio e o trigo. A gente viu os frutos do que o Senhor semeou. Só que o inimigo fez o quê? O inimigo foi lá e semeou algo enganoso, algo falso. E aí essa coisa falsa nasceu junto com o fruto que o Senhor conseguiu ali quando ele semeou sua palavra, que no caso era o trigo. E o trigo e o joio, eles são parecidos, mas um é falso e o outro é verdadeiro. Agora, nessa parábola, o Senhor fala
da semente de mostarda, que ele fala, né, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Aqui agora a gente vê um outro caráter. Depois que obteve-se o fruto, né, e no meio desse fruto bom tinha fruto falso, aconteceu que agora o Senhor está falando de testemunho, porque hoje não basta apenas a pessoa falar que é cristão, porque vai existir os falsos e os verdadeiros, né? E o nosso andar aqui na Terra, ele tem que ser de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ou seja, o nosso testemunho. Era isso que o Senhor planejava quando ele veio aqui. Ele falou da sua palavra, né? Falou das coisas que ele ouviu de Deus, como ele fala na palavra, né? Na Bíblia mesmo. E aí, o Senhor, ele pretendia algo, só que com essa mistura, né, dessa semente falsa que o inimigo plantou, esse testemunho que hoje existe na Terra, ele não é perfeito, exatamente como Deus queria, certo? Então, esse testemunho, ele ficou um testemunho, deixa eu ver como é que eu posso dizer, um testemunho, vamos dizer assim, misturado. Esse testemunho seria essa árvore gigante, que era para ser algo pequeno, mas que fosse de acordo com a vontade do Senhor. Porém, com essa semente ruim que foi plantada, esse testemunho, ele ficou misturado. As coisas de Deus foram misturadas com coisas de homens e muito mais outras coisas, certo? Aí, essa árvorezinha, que deveria ser uma árvore pequena, cresceu e virou uma árvore gigante, que no caso, estou falando aqui do testemunho. E esse testemunho está tão errado que é capaz de abrigar aves dos céus. Mas a gente viu que essas aves dos céus, elas significam uma outra coisa na parábola do semeador. O Senhor explicou que as aves dos céus são agentes de Satanás, né? E aqui, novamente, elas aparecem nessa parábola. Então, infelizmente, o testemunho cristão, hoje, na Terra, ele tem essa mistura. E, ainda por cima, tem esses agentes ali, né? De Satanás, falando má doutrina, né? Ensinando coisas erradas para outras pessoas e até mesmo confundindo, né? A cabeça de cristãos que são sinceros. Porque muitas vezes tem irmãos nossos que creem já no Senhor Jesus, mas estão, assim, confusos por conta de várias e várias coisas que, por conta do inimigo, ele foi plantando ali no coração dos homens. Aí, se o Elton puder me ajudar um pouquinho, ou algum irmão quiser comentar também, pode ficar à vontade. Tu consegue abrir esse versículo 32, Eric, por favor? Certo. Vamos ver só o 32 aqui. Peraí. Deixa eu aumentar a tela aqui, que tá. É a maior das plantas. É a maior das plantas. A maior das plantas, acho que todos, né? Deixa eu ver. É a maior das hortaliças. É a maior das hortaliças. Hortaliças. Quem já ouviu falar em mostarda? Quem sabe o que é uma mostarda? Será que alguém já comeu mostarda? Você já comeu mostarda, João? Ó, Ângelo, acho que já, viu? Ouviu falar em mostarda? Em supermercado vende Sim, eu mostarda. já ouvi. Elton, Oi. eu como mostarda, eu como na batata frita, eu coloco no hambúrguer. Bacana, isso mesmo. Então a gente conhece, né? Maionese, conhece ketchup, conhece mostarda também. A gente, aquela molhinho, né, que se come com salgado, geralmente nas lanchonetes eles colocam. Elton, eu também faço isso com o molho de tomate e maionese. Isso, então a gente faz aquela mistura ali, né? Pega o lanche, bota ketchup, maionese, mostarda
e come. Então, mostarda, aquela que a gente conhece, que é aquele lanche, aquele molhozinho, Ô, Elton, é feito. Oi, João. posso falar? Oi, pode falar, pode ficar à vontade. Eu também, minha mãe bota também mostarda no meu estrogonofe de frango. Isso, João, aí é usado aí para fazer estrogonofe de frango, bem lembrado. Então, esse molhozinho aí, ele é feito com essa planta que está falando aí na Bíblia, que é a maior, que veio a ser a maior das hortaliças, mostarda. E o Senhor Jesus está usando ela, como ele explicou aí, de exemplo. Então, a mostarda é uma planta, falando aí, ó. Outra parábola lhes propôs. Se Eric achar a imagem da folha do pé, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Deixa eu ver o restante. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Aí você está vendo que é tipo uma hortaliça, né? Uma folha. Só que na Bíblia é falado que ela se tornou grande árvore, mas uma mostarda, ela não, um grão de mostarda, mesmo bem cuidada, mesmo regada, adubada, ela não se torna uma grande árvore, né? Se a gente for plantar um grão de mostarda, uma semente de mostarda, ela vai ser somente um pé de mostarda, que é mais ou menos isso aí que ele está mostrando na imagem, que serve para extrair, para comer tanto a folha, fazer outras receitas, como para fazer aquele molhozinho também que a gente conhece aí, que João falou aí, que bota no, no estrogonofe, que Ângelo come com lanche. Então, o resultado, por que o Senhor fala que plantado uma semente de mostarda, a qual é a menor semente, né, se transforma em grande árvore? Ou seja, Eric explicou aí que aconteceu com o testemunho cristão, vou chamar assim, né, com o cristianismo, não o verdadeiro cristianismo, não os salvos por Cristo, mas tudo isso aqui que a gente conhece por cristianismo, né, que fala de Deus, que fala de Jesus, que usa o nome do Senhor Jesus, que usa templos, que usa a Bíblia, tudo isso aí cresceu fora do normal, fora do que era o plano de Deus, porque o que é grande para o homem não é o que é grande para Deus, ou seja, então quer dizer que Deus não queria que as pessoas fossem salvas, que não crescesse, que todos ouvissem o evangelho? Não é isso. Deus deseja que todos sejam salvos. Então, a vontade de Deus é que realmente a palavra de Deus, o evangelho, chegasse a todas as nações, a todas as pessoas, e todos os homens se reconhecessem pecadores, crescem no Senhor Jesus e fossem salvos. Essa era a vontade de Deus. Mas o que Deus condena, aí, digamos assim, há uma reprovação aí nesse versículo, né, uma reprovação, ou uma desaprovação do grão de mostarda se tornar uma grande árvore, que não é uma coisa normal. Uma mostarda, ela só vai ser uma mostarda. Ela não deveria se tornar uma grande árvore, ou a maior das plantas. É porque o homem fez, digamos assim, do testemunho cristão, segundo os padrões humanos, uma grande coisa. Por isso que a gente vê muitas pessoas dentro de igrejas, chamadas igrejas, igrejas enormes, cheias, lotadas, mas nem todos ali, infelizmente, são salvos. Eles estão ali por outros motivos. Muitos estão atrás de dinheiro, outros estão atrás de algum benefício, de cura, daquilo outro, mas não tem fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é grande aos olhos do homem, né? Mas aos olhos de Deus aquilo ali não passa de invenção, criação de homens. Então, por isso que há uma desaprovação aí nesse versículo. Ou seja, quando o Senhor veio ao mundo, ele fala assim, por exemplo, ó, eu vim para servir e não para ser servido. Ou seja, Deus, que é criador de todas as coisas, né? O Senhor Jesus, que é Senhor de todas as coisas, ele que deveria ser servido por nós,
Ele fez o contrário. Ele veio para nos servir. Olha só como, digamos assim, a matemática de Deus é diferente da do homem. Então, quando a gente vê muitos templos religiosos, muitas igrejas, muitas pessoas falando do Senhor Jesus, para Deus isso não quer dizer nada, né? Porque Deus não usa a conta do homem. Deus não pensa como o homem pensa. Sabe o que é crescimento para Deus? Sabe o que é grande para Deus? É a obediência do cristão. Isso aí para Deus é uma coisa grande, né? É a obediência, é a piedade, é o crescimento do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? É o conhecimento da pessoa dele. Quando a gente cresce no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, isso para Deus é grande, né? Mas essas coisas que os homens criaram, que faz do cristianismo uma coisa grande, para Deus não tem valor nenhum, se não tiver dentro dos padrões que Deus estabeleceu, que é a Bíblia. Então o homem pode fazer o quanto ele quiser, pode parecer muito bonito, parecer muito grandioso, né? Até chamar atenção, ser impactante, causar alguma assim, impressão na gente, né? Mas, na verdade, para Deus é uma grande árvore sem valor algum, né? Não tem valor nenhum para Deus. Para Deus tem valor a verdade, a palavra dele, as coisas que são feitas para o Senhor Jesus Cristo, né? Tudo isso tem valor para Deus, ainda que sejam poucos ou, como fala lá em Mateus 18:20, fala assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Olha só, o Senhor considera 2 ou 3 reunidos ao nome dele uma coisa de valor, né? O que para o homem pode não ter valor, só 2, só 3, pouca gente, hein? Mas para Deus tem muito valor, porque está estabelecido sobre a verdade da palavra dele, da Bíblia, que é a Bíblia, não é isso? Então, por isso que há nesse versículo aí, ó, ele que vai colocar aí, ó. Olha só, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha aí a aprovação de Deus para aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor se põe no meio de 2 ou 3 somente. Se tiver 2 ou 3, não precisa ter 5.000, 10.000, 20.000. Ah, o Senhor só não tiver muita gente? Não. A conta de Deus não é como a conta do homem. O homem pensa, né, que quanto mais melhor. Mas para Deus não existe quanto mais melhor. Deus está contando a palavra dele, a verdade, a obediência, né, e o que é feito para a glória dele, né? Então, voltando lá no nosso versículo lá da parábola, esse grão de mostarda aí, a mostarda é uma hortaliça, então ela não cresce muito, mas a Bíblia e o versículo que a gente leu fala que ela se transformou em grande árvore, ou seja, é uma coisa que não deveria ter acontecido. Então, o testemunho cristão, ou o que a gente conhece por cristianismo, deveria ser grande, né, em conhecimento, deveria ser grande em testemunho para o mundo, grande em piedade, né? E se fosse grande em número, né, se todos crescem no Senhor Jesus como seu Salvador e fosse salvo, Deus ia gostar muito disso, mas infelizmente o homem não quer crer, né, no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. O homem rejeita a salvação, está dizendo que não quer ser salvo, quer viver do jeito que ele quer, e a gente já conhece aquela história, né? A gente prega o evangelho, né, para ver se o Senhor tem misericórdia deles e como alcançou nós um dia, possa alcançar eles também. Mas a gente sabe que o homem não quer. Deus quer que todos sejam salvos, todos. Mas infelizmente nem todos estão querendo ser salvos. A gente prega o evangelho, eles falam: não, hoje não, depois eu penso nisso. Estou novo, agora não posso, tenho que trabalhar, tenho que casar, tenho que estudar, outro dia, né? Infelizmente, estão rejeitando a salvação. Até aqui. É exatamente isso aí que o Elton falou. O Elton me lembrou de um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Timóteo 2:4, parece. Aqui, ó. Que o Elton até comentou aqui agora. Esse aqui é o desejo de Deus. Ele quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus, ele não nos deixou desamparado aqui, né? O Senhor Jesus, ele falou que ele não nos deixaria órfãos. Ele mandou o seu Espírito Santo, né, para vir habitar em cada um daqueles que creem na sua pessoa, no seu sacrifício que ele fez ali para nos salvar. E é do desejo de Deus que todos os homens se salvem. Mas como o Elton falou, nem todos os homens querem ser salvos. Os homens querem desfrutar da sua vida, daquilo que eles têm aqui no mundo, né? E acabam por rejeitar a palavra de Deus. E então a gente pode se sentir muito feliz, privilegiados pelo Senhor, por Ele estar nos proporcionando aprender essas verdades, né? Todos os dias, à luz da palavra, né? O Senhor deixou sua palavra para ser aqui esse guia enquanto nós estamos aqui aguardando a sua vinda. E com esse aprendizado que a gente vai tendo, né, da palavra de Deus, a gente deve buscar no Senhor, estar andando juntamente com Ele, para, assim, dar um bom testemunho, né? Porque, embora o testemunho, como o Elton falou, esteja, assim, né, bagunçado, vamos dizer assim, nós que já temos esse conhecimento das coisas do Senhor, devemos, andar de acordo com o que o Senhor pede, andar em separação, né, em santidade para Ele. Não é isso, Welton? Verdade. E uma outra coisa interessante é que essa parábola aí do grão de mostarda que cresceu, ficou como deixa eu ver na minha versão aqui, tá maior do que as hortaliças. Na minha versão tá maior que as hortaliças. Ela tem uma relação lá com aquela que a gente leu na semana passada, que foi do joio e do trigo. Quem lembra o que é joio e o que é trigo? Quem lembra? Você lembra, João, o que é o joio e o que é o trigo? Naquela parábola da semana passada, o que representa o... O joio é o que. O joio é o que fala que é crente, mas não é. E o trigo é quem fala que é crente e é mesmo. Opa, maravilha, João, é isso mesmo. Sei que é bom, né, Welton? Certinho. Tá Aí aprendendo. é isso mesmo. Então, por que eu estou falando que essa parábola de hoje, da Heloísa também lembra, ó, que bom. A parábola do grão de mostarda de hoje tem relação com a da semana passada do joio. Por quê? Por que, digamos assim, o testemunho, como o Eric falou, cresceu tanto que de uma pequena semente transformou-se numa grande árvore? Porque no meio dos verdadeiros crentes tem o joio. Então parece que é grande, parece que é muito, todos salvos, né? Mas na verdade nem todos e são crentes verdadeiros, como o João falou, nem todos são trigo. É grande em número, mas se tira somente o trigo, né? E deixa o joio, como o Senhor vai fazer num arrebatamento, né? Aí a gente vai ver que é grande porque tem muito joio no meio do trigo, muito falso cristão no meio dos verdadeiros cristãos. Então, tem essa relação aí da parábola de hoje, do grão de mostarda, né, com a parábola do joio e do trigo que a gente leu na semana passada. E é interessante, né, Welton, se a gente for observar, o Senhor começou a falar da parábola ali do semeador, e uma parábola vai, né, nos contando um pouquinho de como é que foi acontecendo, né, as consequências da palavra do Senhor, o Senhor planejava inicialmente, o que aconteceu quando o inimigo semeou né, a semente falsa ali, o testemunho. E a próxima parábola vai explicar um pouquinho para a gente o que foi que fez essa árvore crescer desse jeito e ficar tão grande. Mas essa daí fica para a semana que vem. A gente vai guardar ela de surpresa, né, Welton? Pronto. Né? Isso. Então, crianças, essa parábola aí da mostarda, né,
que a gente lê hoje, do grão de mostarda, fala disso, né? De um crescimento anormal, né? De um crescimento que não está de acordo com o padrão de Deus. Porque o que Deus julga como bom, né, é a verdade, é a piedade, é a santidade, é o testemunho, o bom testemunho, é o que é feito para a glória do Senhor, não para a glória do homem, né, para o homem aparecer como importante, né, como alguma coisa, né? É isso que Deus julga grande e importante, né? Essas coisas que os homens fazem, né, que traz glória para eles mesmos, né, por mais que seja impressionante, que possa impressionar o olho humano, para Deus não tem valor nenhum, nenhum, porque não está sendo feito para a glória dele e nem do filho dele, tá sendo feito para a própria, para o próprio benefício do homem e para a própria glória do homem. E a essas coisas o Senhor descarta tudo, né? O Senhor vai descartar tudo isso aí. Só vai ficar o que for feito para Cristo, né? Pode ser dois ou Elton, três somente. Pode falar, Ângelo. eu saí aqui do nada, parece que bugou. Agora você já voltou, tá? Já está na tela de novo. Então são 8h55. Se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar. Se não tiver, Eric tiver, algum irmão tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Ângelo quiser falar, pode falar, Ângelo. Levanta a tua mão. Tem algum versículo para eu ler? Tem. Vou perguntar aqui. Você se lembra, deixa eu ver aqui, João 3,16, Ângelo? Não lembro. Eu não lembro de nada. Daqueles que a gente leu no começo, você lembra de algum ainda? Não lembro. Então a gente vai ler João 3,16, que esse é facinho, facinho. Você vai gravar ele novamente, aprender. Vou pedir Eric para pôr aí. Aí Eric vai pôr amarelinho assim, você pega e lê, tá? Tá. Vamos lá, João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Você sabia que eu fiz 8 anos, dia 27? Parabéns, Ângelo, você tá crescendo, hein? É com o Polian, e Polian grandão, rapaz. Criançada toda crescendo aí, graças ao Senhor. Olha só aí o versículo, João 3,16, você quer ler para nós, Ângelo? Quero. Tá aí na tela, quando quiser você pode ler. Se tiver ok a letra aí, você pode ler. Aumenta um pouco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas dessa vida Tenha a vida eterna. eterna, bacana, Ângelo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ângelo leu aí, ó, João 3,16. Maravilha, muito bom, Ângelo. Então é isso aí, ó, galera. O que que o Senhor fez? Deus fez? Deu seu filho, né? O que ele tinha de mais precioso, que ele mais amava, para vir a esse mundo, né? Sofrer ali na cruz, pagar pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não seja condenado, não passe a eternidade naquele lugar horrível, terrível que a gente já aprendeu aqui, que é o Lago de Fogo, mas antes seja salvo, né, e vá passar a eternidade inteira desfrutando da presença do Senhor Jesus e tudo que Ele separou, preparou para nós. Esse é o desejo de Deus. É só crer no Senhor Jesus e ser salvo, não precisa fazer mais nada, não é isso, Eric? Exatamente, porque isso aí que o Senhor fez foi um presente para nós. Por isso que se chama graça. O Senhor, ele veio aqui para poder fazer essa obra perfeita, porque nenhum de nós tinha como conseguir assim fazer nada para se redimir diante de Deus. Então, só o Senhor Jesus podia fazer isso e ele fez. Por quê? Porque ele nos ama. E agora, Welton, já são 9 horas. É hora de quê? Quem sabe, agora vamos ver se quem responde é Acabou. Mi aí, que significa... Elton, Oi, Ângelo. hoje tem nas minhas semanas de prova, né? Tô estudando história. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha que legal aí, ó. Quase eu conseguia. Para estudar para a prova. Estudar para a prova de história. Ah, entendi. Ângelo aí, ó, jogando duro, é isso aí. Muito bom. A minha prova vai ser de ciências. Aí, João, prova de ciências, aí a galerinha toda estudiosa, todo mundo estudando, mandando bem nas provas aí para ficar de férias logo cedo. Logo, logo cheguei às férias. Eu tô em prova Só de brincar. histórias. Olha o que eu já fiz. Ó, língua portuguesa, matemática, ciências, eu já fiz isso tudo. Aí, ó, jogando duro. Então Estuda agora são tudinho. 9h01, hora de mimir, aí já respondeu dormir, mas também de quem não comeu, comer, quem Escovar não os tomou dentes, banho, tomar banho, escovar os dentes e principalmente, João falou aí, repete aí, João, para nós, principalmente escovar os dentes, orar, orar e tomar banho. orar, justamente aí, lembrar do papai, da mamãe, dos irmãos, da família, de nossas reuniões aqui, para o Senhor estar ajudando a gente sempre, nas quartas-feiras aqui. Lembrar de orar por todas essas coisas, que o Senhor sempre é bom e nos ajuda, não é isso, Eric? Exatamente. Vou pedir a irmã Adriana para tirar a gravação e eu vou dar graças aqui para a gente encerrar, tá bom?